E aí, gente, beleza? Então, nesse vídeo agora a gente vai partir para ação. Falhas e possíveis correções. A gente vai fazer o seguinte: imaginar que o cliente liga numa situação de emergência, gritando, desesperado, fala o seguinte: caramba, a energia acabou aqui, o meu gerador não entra, o que eu vou fazer? Preciso de ajuda, vem aqui me socorrer, ou coisa parecida. Se você sair correndo, né, desesperado também, para tentar atender, tentar solucionar, provavelmente você vai chegar lá e vai quebrar a cara, vai ter problema. Provavelmente você vai chegar lá sem saber exatamente por onde começar ou qual solução você pode aplicar para resolver. Aí nessa hora, a regra de ouro mesmo não é nem técnica, é comportamental. Você precisa procurar acalmar o cliente para poder extrair o máximo de informação possível. Então, aí o que eu faço? Mesmo que a equipe seja eu sozinho, eu vou dizer para o cliente o seguinte: ó, nós já estamos preparando uma equipe para o atendimento, pode ficar tranquilo, nós vamos resolver o problema e vai ficar tudo certo na sua empresa. Aí, o que vai acontecer? O cliente ouve isso, ele dá uma relaxada, porque você está dizendo que vai atendê-lo, né, imediatamente, e aí dá aquela respirada, aí você já entra com uma pergunta. Mas enquanto o pessoal se desloca, se prepara, eu preciso muito da sua ajuda para tentar entender o que é que está acontecendo com a sua máquina, para a gente poder levar a ferramenta certa e algum componente necessário. Aí você diz para ele: vamos lá, então, o motor do gerador nem gira, ou ele gira pesado, uma partida pesada, e não pega. Aí se ele responder: ele nem gira, aí você pode pensar no seguinte: pode ser a bateria que está descarregada, pode ser um cabo que soltou, já aconteceu comigo, chega lá, o cabo de acionamento do relé auxiliar de partida ser rompido, alguém mexeu por acaso e rompeu. Pode ser que o motor de arranque esteja danificado, aí é um caso complicado, porque nem sempre a gente tem o motor de arranque pronto, né, para ler. No caso de bateria, você precisa pensar: o carregador de bateria está carregando, então você já leva um carregador de bateria para poder verificar. Se você tiver bateria, leve, que também provavelmente você vai poder resolver o problema desse cabo. Cabo solto, essas coisas assim, claro, terminal, pedaço de cabo. Já tive casos de o cliente chamar e dizer: meu gerador não funciona. Eu cheguei lá, o botão de emergência estava batido, principalmente naqueles geradores em que o botão de emergência fica externo. Então, assim, os primeiros sinais: o motor não pega, não gira ou gira muito pesado. Então você vai sabendo que pode ser bateria, pode ser motor de arranque, pode ser um cabo rompido, ou pode ser que não tenha algum sinal de partida. Você vai ter que analisar a relé de partida, ou até mesmo o controlador. Mais difícil de acontecer, mas pode acontecer, claro. Então você já vai mais ou menos preparado nessa situação. Se o cliente disser assim: o motor pega, mas ele trabalha por alguns minutos ou segundos e para. Qual a falha que está apresentando, né, que está sinalizando, também facilita. Porque ele pode dizer: olha, está dando sinalização de falha de baixa pressão do óleo, ou sinalização de falha de baixa frequência, baixa tensão, alta frequência, alta tensão, ou uma falha qualquer que está sinalizando no painel, né? Então facilita. Se ele sinalizar baixa pressão de óleo, não quer dizer necessariamente que realmente é esse o problema. Porque às vezes o motor pega, mas ele está com um tempo de verificação muito pequeno, e aí vamos supor que o gerador parta, pegue, funcione, mas ele não gera energia. Ele vai parar imediatamente, ou alguns segundos depois. Então aí o motor não deu nem tempo de ele sinalizar a pressão normal. Então provavelmente ele vai sinalizar a pressão anormal. Então assim, o gerador não pega, o gerador pega, trabalha por algum tempo e para sinalizando pressão de óleo anormal. Você vai preparado, leva um regulador de tensão, porque provavelmente não é pressão de óleo. O que você pode fazer? A primeira coisa, perguntar: tem algum barulho diferente, algum barulho estranho? Você chegou a verificar o nível do óleo lubrificante, puxou a vareta, ver como é que tá? Ele vai te dizer isso. Se forem geradores que tem no sistema sensor de nível de água, né, nível de fluido de arrefecimento, também. O fluido do radiador tá normal, tá tudo certo, é coisa assim. E essas perguntas são rápidas, você vai acabar se acostumando com isso e perguntando mesmo, naturalmente. Ou ele pode simplesmente falar assim: não, o gerador pega, funciona por uns instantes, para, de repente não sinaliza nenhuma falha, ou sinaliza a falha de partida, ou qualquer outra falha. O mais provável seria a pressão de óleo. Também a possibilidade de ar no sistema de combustível, ou até um entupimento. Eu já peguei entupimento em filtro, não deixava passar óleo e não funcionava. Então assim, é difícil de garantir um defeito ligado diretamente a uma falha específica. Por isso eu não quero criar um manual catalogado com falhas específicas, porque pode ser N problemas que causam o mesmo defeito. Até falta de combustível. Já teve caso do cliente me ligar em hospital, à noite, chovendo, horrível. Chegou lá, vou examinar, não tem diesel no tanque, tá vazio. O tanque diário normal, vazio. Não é possível. Porque o cliente normalmente não vê isso, né? Então o que acontece? Você tem que fazer as perguntas e tentar fazer a pergunta certa para chegar lá mais ou menos preparado, né, para poder resolver o problema sem ter que ficar indo e voltando. Porque depende. Se é próximo, até que tudo bem, mas se é distante, é complicado, né? Então a princípio é isso. A minha ideia de fazer esses vídeos é justamente isso, e colocando falhas, soluções, respondendo dúvidas. Então assim, se vocês quiserem fazer perguntas, façam, porque eu vou colocando mais ou menos o que eu penso, o que eu vejo no dia a dia no campo, e aí eu vou explicando para vocês dessa forma. Então assim, se você tiver alguma dúvida, precisa perguntar, precisa dar alguma ideia, né? Eu aceito ideias, não tem problema nenhum. A gente trocando ideia, a gente consegue descobrir mais coisas. E como às vezes eu digo às pessoas assim: se eu não souber resolver, conheço alguém que sabe, ou vou achar alguém que saiba. Então a gente pode se ajudar nesse sentido, tá bom? Eu agradeço muito quem pôde acompanhar até aqui. Peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho, puder compartilhar, né? Porque aí mais gente vai ver, mais gente vai entrar em contato e a gente vai conseguir colocar mais situações para poder auxiliar todo mundo. Eu agradeço e até a próxima.